Galera, acabou de acontecer, né? A diretoria do Vasco emite nota sobre o gol anulado, galera. É um absurdo isso, né? Que tem acontecido no Campeonato Brasileiro e é sempre com o mesmo árbitro, sempre a mesma arbitragem que atrapalha os jogos, acaba fazendo isso. É sempre com os mesmos árbitros, é sempre, sempre. Sempre acontece isso, isso daí atrapalha muito o futebol, né? Em vez de estar falando do jogo, sempre tem que estar falando mal da arbitragem, né? Que sempre está falhando, não só com o Vasco, a arbitragem falha com todas as equipes e dessa vez, na minha opinião, acaba atrapalhando um pouco o Vasco, né? Porque o Vasco está numa situação delicada, né? E todo ponto do Vasco é muito precioso nesse momento do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar aqui a nota da diretoria do Vasco. Vamos ver também o que a imprensa esportiva vai falar também sobre esse jogo do Vasco. Vasco rever essa imagem das linhas ali, acho que ele fica mais indignado. Até porque o Vasco já divulgou uma nota aí com uma reclamação, protesto. A gente tem, olha aí, nas redes sociais do Vasco. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho na partida deste domingo, 27 de agosto, diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol. Pedro Ivolmir. E até para complementar, né, nosso Simon, nossa Renata Ruel corroboram, endossam, dão razão ao Vasco. A Renata escreve: se o Bandeira marca impedimento do Verratti no campo, gol anulado, mas o campo dá o gol e o VAR rasga o protocolo. Richard Rios tem uma ação deliberada ao tirar a bola. O gol saiu após essa ação, originando um gol de lance, onde o VAR não poderia considerar o impedimento do Verratti, e o Simon também fala a mesma coisa aqui pra gente, só para... Eles são especialistas, né? Gol legal, o VAR não tinha que ter se metido. É outra jogada, a bola é afastada pelo palmeirense, porque a gente estava aqui no debate, aí a nossa opinião dos nossos especialistas. A gente Acho aguarda que o CNM, muito o que a gente faz. Aguardaremos o CNM. Acho que isso que é importante, a gente, inclusive, separar as coisas, né? Porque uma é uma coisa que, aparentemente, pelo que os árbitros e analistas de arbitragem estão dizendo, não tem discussão, que é a questão do outro lance. E sobre o outro lance não cabe discussão, não tem... aí é um erro que você não... Não é interpretação Não é interpretação, regra. não é problema Não de é ferramenta, não é tudo mais. de linha. Quer dizer, eu ainda acho que a gente precisa usar lances como esse para reforçar e tomar uma atitude em relação à ferramenta e à maneira de utilização da ferramenta, que é o tal do engrossamento das linhas. Isso precisa acontecer. A gente precisa parar de anular gol por milímetros. Esse é um problema que a gente já viu certamente mais de 10 vezes nesse... Seria resolvido indiretamente o erro. Porque aí não ia ter nem a questão do erro posterior da... Mas é grave. Mas tudo bem. Aí acho que assim, aí tem um erro que é maior, que é uma outra coisa, que é um erro da aplicação da linha. Da aplicação da linha não, da aplicação da regra. Mas é mais um lance que precisa ser usado e juntado ali com vários outros lances para que se diga, vamos parar de anular gol por milímetro de impedimento, né? Porque tem acontecido demais aqui e com uma ferramenta que não te permite. Porque você tem, eu vou te dizer, por exemplo, na Itália você já tem o impedimento semiautomático. Aliás, assim, acabou a Copa do Mundo, 3 meses depois os caras já estavam com o impedimento semiautomático ali. Aí, é o que o Calçade falou, não tem discussão. Se você gosta ou não gosta do milímetro, é uma outra discussão. A gente pode aí discutir a mudança da regra, tem que estar um corpo à frente e tal. É uma outra discussão. O automático é o mesmo que tinha na Copa do Mundo. É, o da Copa do Mundo. Se porque ali for 100%. Ali é 100%. Então, se é 100%, beleza, é uma coisa. Se não é 100%, a gente precisa fazer o que existe na Premier League, que é engrossar as linhas e fazer com que, se elas se encostam, você não tenha o impedimento. Agora, isso tudo é uma discussão. O que os nossos comentaristas de arbitragem estão dizendo aí é que o gol não deveria ser anulado por uma outra questão, que é um impedimento mal aplicado, porque o lance recomeça. Eles não olharam para o lance todo, eles ficaram atentos à linha de impedimento e não viram, no caso, a bola vem do jogador diretamente do Palmeiras para o jogador do Vasco. Então, isso é grave, porque... São dois, né? Tem uma rebatida ali perto do gol e tem uma rebatida no meio da área. No plano geral, não se olhou para o contexto todo dentro da área do gol. Talvez com uma pressa, querendo fazer rápido,
Aí é grave, porque você mexe no placar de um time que está lutando para não cair. Exatamente. E também de outro que está perseguindo o líder Botafogo. E você não sabe o que aconteceria depois, porque um gol poderia mudar toda a situação do jogo. Mas não se tem garantia que o Palmeiras empataria. Você condiciona o comportamento dos dois. Acho que é o que o Jean falou. E infelizmente vai se gravar um vídeo, fazer aquela coisa que a apresentadora pergunta, ele vai explicando. Fica um foco muito maior em você ficar defendendo ali algo, tentando justificar. Há uma dificuldade muito grande da CBF como um todo, especificamente no departamento de arbitragem. Precisa ser algo muito escandaloso para virar e falar erramos. O CNM demorou algumas rodadas para falar o primeiro erramos na arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. E aí fica naquela, mas é subjetivo, mas o importante é a linha, eu queria defender a ferramenta. Não tem algo didático, é o que o Jean virou e falou, e a partir daqui, o que a gente vai fazer com isso para a arbitragem? Não tem, é muito uma coisa, pega ali o checklist, certo, tá errado, tá certo, tá errado. E o tá errado, você agora, fica num custo ali político, porque você vai estar alimentando esse tipo de postagem drástica. A gente sabe o que acontece. Não, do Botafogo, é só bom que se diga, assim, os clubes também têm grande culpa nisso, porque as reclamações, elas são sempre focadas no lance em si e nunca propõem algo que seja uma solução. Porque é claro que se na hora que você reclama, você já fala, é o seguinte, vamos acabar com essa palhaçada. Como é que acaba com isso? Como é que acaba exatamente. Com isso? Tipo, quando você já propõe, você fala, vamos acabar com isso, não é possível que gols sejam... Não é nem esse caso do Vasco, porque o erro claro aí não é a utilização do VAR, né? Quer dizer, é o fato de você não ter considerado que era um novo lance. Então não é a aplicação das linhas que está errada, é uma outra história. Mas... acho que em vários casos, você pode, ao reclamar do seu lance, né, ao dizer que você foi prejudicado, já dizer, a gente, de maneira geral, precisamos acabar com essas linhas milimétricas que são traçadas em condições que não nos permitem ter certeza onde elas foram traçadas, se elas foram traçadas no lugar correto, e que, acima de tudo, anulam gols que, antes da adoção do VAR, eram consideradas mesma linha por todo mundo, não tinha discussão sobre a tal da mesma linha, um monte de gente olhava e a questão de milimétrica, mesmo que você tivesse a impressão de um estar um pouquinho à frente, o outro estar um pouquinho atrás, ninguém discutia que aquilo era a mesma linha, o conceito da mesma linha existia. Agora, tudo bem, ele pode até deixar de existir, contanto que nós tenhamos uma ferramenta exata, como a que é usada, por exemplo, na Série A italiana, como a que foi usada na Copa do Mundo, né? Aquela que eles colocam metade da tela opaca e que fica só a parte do corpo do jogador que está à frente mais clara. Essa daí é a ferramenta que te permite, eventualmente, se você quiser, e achar que esse... Você tem que investir para ter essa. Pois é, mas então, não deve ser tanto, né? Porque assim... Mas a gente está falando de um caixa muito forte. Pois é. Né? Exato. A Itália não é que nada em dinheiro hoje. Se a Premier League não está usando, não usa por opção, porque a gente percebe que eles não querem essa coisa dos gols milimétricos anulados. Então, claramente é uma opção da Premier League não usar essa ferramenta, não é falta de dinheiro lá. Sim. Mas se a gente quer que seja milimétrico, que a gente adote a ferramenta que existe na Itália. E a Itália tem sido sempre uma das primeiras a colocar em prática uma série de inovações. Né? No futebol italiano, a posição pró-tecnologia é claríssima já há muitos anos. E sempre que tem alguma evolução, algo que é melhorado para que discussões como essa ou deixem de acontecer, o que acho difícil, mas sejam menos longas e menos acaloradas, na Itália se faz. O não utilizar assim, esse desejo, ou a vontade, ou a decisão de não utilizar o máximo da tecnologia é uma grande bobagem pelo seguinte, quando o VAR é aprovado e surge essa figura do VAR, claro que demora um tempo, mas imediatamente uma série de empresas passam a trabalhar com tecnologia, conhecimento e vão desenvolver cada vez mais até o ponto, se eu não tenho dúvida, não sei quando, o dia que você vai ter uma arbitragem toda ela comandada por um software e não por um ser humano. O juiz vai ser um condutor. O juiz vai ser assim ele vai manipular. Ele comunica. Ele vai comunicar as decisões se quiser, para não perder ali a função. Mas essas tecnologias vão surgir, então não adianta ficar muito atrasado, porque você não vai avançar. Também não adianta ficar esperando. Quer dizer, a gente tem dinheiro aqui para isso, só não tem o desejo de fazer. Nesse dia aí, galera, um absurdo que fizeram com o Vasco, hein? E essa anulação desse gol aí foi incrível. Pra que o VAR foi intervir?
Não entendi. Que a arbitragem de campo deu gol, né? O Bandeirinha deu gol, né? Eles foram lá, né? Parece que não aceitam, entendeu? Aí é uma coisa que eu falo. O Abel Ferreira tava lá, ó, todo, né? Se é contra o time dele, primeira coisa ele já tá falando, gol anulado correto, que não sei o quê. Mas quando é do time dele, ele fica, ó, pianinho. É por isso que esses erros de arbitragem sempre vai continuar, porque o clube ele só reclama quando é contra ele, quando é contra outro time, eles não falam nada, entendeu? A verdade é que os clubes só querem ser beneficiados, entendeu? Quando acontece contra eles, né? Aí que eles querem reclamar. Se os clubes fossem unidos, eu acredito que esses problemas seriam bem amenizados, né? E é para ser amenizado, né? Porque é uma vergonha a arbitragem do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro, um campeonato tão bom, um campeonato tão disputado. Toda rodada tem polêmica de arbitragem. Não tem uma rodada que não se fala de erro de arbitragem. É erro grotesco, não é errozinho bobo, milimétrico, não. É sempre um erro grotesco, é erro gigantesco. O cara pode ver, entendeu? E não consegue. Muitas das vezes acontece até da linha do VAR ser traçada de modo incorreto. Os caras têm a tecnologia e não aprenderam a usar. Entendeu? Aí complica, galera. A situação tá difícil no futebol brasileiro, né? Toda rodada alguma equipe é prejudicada. E não sabemos ainda até quando vai ficar essa situação, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, o que vocês estão achando aí sobre essa situação do Vasco. Não, o Vasco acabou que perdeu por 1-0, perdeu 3 pontos, se complicou, né? Esse 1-0 poderia mudar muita coisa para o Vasco estava abrindo o placar, né? Agora se complicou, né? A diretoria do Vasco vai abrir sim uma nota, sim, uma reclamação na CBF, né? Não vai dar em nada, porque nunca dá, porque toda equipe sempre abre, faz função de coisa lá e não dá em nada. A CBF não erra nunca, né? Eles sempre estão certos, a arbitragem é muito boa, muito profissional, né? E é isso aí. Bola para frente agora, o Vasco tem que tentar se recuperar na próxima rodada, porque o Campeonato Brasileiro não é fácil. Tem que levantar a cabeça, tem que tentar vencer o próximo jogo. Lembrando, o Vasco joga contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.